Olá, tudo bem? Mais uma vez seja bem-vindo aqui ao canal Bereano Básico, dando continuidade ao nosso estudo sobre dispensacionalismo. Nós vamos trabalhar aqui alguns pontos sobre o dispensacionalismo, né? E em especial hoje nós vamos trabalhar aqui algumas doutrinas sobre o arrebatamento dentro da visão pré-milenista, ok? Estamos falando sobre pré-milenismo e nós vamos ver aqui algumas doutrinas dentro do pré-milenismo, certo? Então, pré-tribulacionismo, né? A igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Pré quer dizer antes. Tribulacionismo vem da palavra tribulação, que quer dizer arrebatamento antes da grande tribulação. Então, a tribulação é um período de 7 anos, baseado nas profecias de Daniel, que nós vamos ver mais para frente, que durará ali depois do arrebatamento da igreja, onde que o anticristo estará governando sobre a terra, ok? Então, alguns símbolos nos ajudam a compreender dessa forma. Vejamos, olha só, Enoque foi levado ao céu sem passar pela morte, ok? Gênesis 5, 21 a seguir diz assim, ó: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Ok? Então Enoque, a Bíblia diz que Deus o levou para junto de si. Ele desapareceu, Deus o tomou para si. A ideia aqui é que Enoque de fato foi arrebatado, foi levado vivo aos céus. Essa é uma ideia com muita força, né? Então, acredita-se que a igreja passará por um processo parecido, né? Também Noé e sua família entraram na arca antes do dilúvio. Gênesis 7:1, né? A Bíblia diz que Noé e a sua família entraram na arca antes do dilúvio. Então Deus preparou uma arca para que eles então não sofressem o dilúvio. Alguns interpretam isso como um símbolo de que a arca ali está representando a graça, o arrebatamento da igreja, a graça de Deus, né? O escape da tribulação, do juízo de Deus que virá na frente. Então alguns entendem que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, justamente porque assim como Deus livrou Noé, né, do dilúvio, Deus também vai livrar a sua igreja, né, da grande tribulação. A grande tribulação então é para aqueles que não foram arrebatados. As águas do Mar Vermelho só caíram sobre os egípcios depois que Israel atravessou, né? Êxodo 14, 27 a 31. Então, a água, quando Deus abre o Mar Vermelho, Israel foi liberta do Egito, né? Deus manda as 10 pragas contra o Egito. Na última praga, então, o faraó libera o povo de Israel para ir embora. O povo de Israel vai embora com tudo que tem direito. E quando eles chegam a uma situação, estão de frente ao Mar Vermelho e o faraó, o exército egípcio vindo. Então Moisés clama ao Senhor, Deus manda Moisés que ele estenda o seu cajado e o vento começou a soprar, né? Segundo alguns teólogos, isso não foi assim da noite para o dia, mas no sentido assim, no estralar de dedos, né? Mas o vento começou a soprar possivelmente a noite toda e o mar começou a se abrir, né? As águas começaram a se abrir, o povo atravessou em seco e quando o exército de Israel, do Egito, dos egípcios, aliás, tentaram atravessar para alcançar Israel, Deus então manda Moisés estender o cajado e a água do mar se junta e mata ali o exército egípcio. Então alguns também veem isso como um símbolo de que, assim como Israel foi livre, né, da mão dos egípcios, e Deus abriu essa passagem no mar, e quando Israel passou por essa passagem, Deus então eliminou todos os egípcios. Eles acreditam que é um símbolo, né? Dentro do dispensacionalismo é acreditado que isso é um símbolo
que mostra também que a igreja será livre da grande tribulação, né? E outro exemplo também foi Elias levado aos céus, né? Antes do cativeiro babilônico. Elias foi levado ao céu, ele foi levado por um redemoinho de vento, e ele foi então levado ao céu antes de acontecer ali o juízo de Deus, que era o cativeiro babilônico, ok? Então o pré-tribulacionismo, ele parece coerente com as escrituras, certo? Outro ponto, né? Cristo livrará a igreja de passar pela grande tribulação, conhecida como a ira de Deus, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, do 5 e o capítulo 5, versículo 9, né? Então, 1 Tessalonicenses 1, 10 e o versículo 5 e 9. Vamos dar uma olhadinha em 1 Tessalonicenses, então, se você tiver com a sua Bíblia aí. É muito importante nós compreendermos isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10, diz assim, ó: Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Amém? O capítulo 5 e o versículo 9 também nos diz alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha. 1 Tessalonicenses 5, 9 diz assim, ó: Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de declarar sua ira sobre nós. Então Deus nos salvou. Ele vai livrar então a sua igreja. Mas também, dentro do dispensacionalismo, nós temos uma outra linha de raciocínio, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para que os irmãos saibam, porque o foco aqui é o pré-tribulacionismo, né? Mas nós temos também os meso ou midi-tribulacionistas, né? A igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Então alguns acreditam que a grande tribulação se dá início, e no meio da grande tribulação, quando ali o anticristo rasga o contrato de paz com Israel, o tratado de paz, é onde que então Jesus arrebata a sua igreja, né? E nós temos também dentro dessa linha os pós-tribulacionistas. A igreja será arrebatada depois da grande tribulação, por isso pós. Então pré-tribulacionismo é antes da grande tribulação, meso ou midi-tribulacionista é no meio da grande tribulação, e pós-tribulacionismo é depois da grande tribulação. A igreja passará pela grande tribulação. Alguns então defendem essa linha dentro do dispensacionalismo. Veja, eu não estou falando agora de pré-milenismo histórico, não estou falando de amilenismo nem de pós-milenismo. Estou falando de pré-tribulacionismo, ok? Dispensacionalismo pré-tribulacionista. Então a igreja passará pela grande tribulação segundo os pós-tribulacionistas. Entendem o texto de 1 Tessalonicenses 3,3: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, como prova de que a igreja foi destinada a passar pela grande tribulação, ira de Deus, quando na verdade o texto fala de tribulações momentâneas, né? Aflições normais para o crente. Então eles usam esse texto no sentido de querer dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas na verdade o texto ali está falando de tribulações no dia a dia, né? Na caminhada, na carreira de fé. Então, concluindo essa parte do nosso estudo, né? Tenhamos esperança, né? E qual é a nossa esperança? Que possamos todos subir com Jesus naquele grande dia e para sempre estarmos com o nosso noivo. No céu não haverá mais lágrimas nem dor, conforme Apocalipse 21, 4. Desapareceremos por toda a eternidade no lar
descansaremos por toda a eternidade no lar em que nos espera, conforme João 14:3. Que possamos entender nossa responsabilidade para com aqueles que não sabem que há uma esperança, que possamos nos unir à tarefa de ganhar almas para o reino de Deus. A igreja é um grupo de peregrinos em terra estranha, com a tarefa de aumentar este grupo a cada passo, que no fim possamos fazer ou dizer como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Esteja firme, creia, esteja preparado, como eu disse em outro vídeo, esteja preparado para a iminência de um grande evento, mas também esteja preparado porque hoje Cristo pode nos chamar individualmente. Temos que estar firmes na fé. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, te fortaleça, te dê sabedoria, te dê graça e permaneça firme na fé, em nome de Jesus. Grande abraço e até o próximo vídeo no canal Bereano Básico, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.